Isso é o que o judaísmo ensina. Na verdade, o judaísmo ortodoxo ele tenta tirar pessoas tanto do cristianismo quanto do movimento judaico messiânico e transformá-los em um Ben Noah, que é um chamado filho de Noé, né? Então, um Ben Noah é alguém que não é nenhum gentil, ou seja, não seria um... Pensar um pouquinho diferente do professor Teles, porque, por exemplo, quando nós abrimos o profeta Irmiyahu, Jeremias capítulo 31, ele já vem profetizando o Berit Hadashah, não é? Você vê isso claramente em Jeremias 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei um Berit Hadashah. Novo Testamento é uma terminologia mais agrecizada, não é? É latinizada. Mas o próprio texto aqui de Jeremias já profetiza esse Berit Hadashah claramente, não é? Com a casa de Israel, com a casa de Judá. O 32 avança nessa ideia, não conforme, olha que coisa, o Berit, a aliança que eu fiz com os seus pais, num dia em que os tomei pelas suas mãos para os tirar da terra de Mitzrayim, da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não é? Então Jeremias é enfático em dizer que essa aliança foi diversas vezes quebrada pelo povo de Israel e Deus propõe. E qual que é a característica deste Berit Hadashah? Verso de número 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu imprimirei na mente deles as minhas leis e no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, eu penso que a partir dessa perspectiva é que Paulo, né, o rabino Paulo, formado em toda a lei judaica, né, pelo grande Ramban Gamaliel, que era neto de Hillel, ele vai desenvolver a sua teologia. Então, é um dilema muito profundo, porque eu creio que há uma continuidade do antigo, mas também há uma descontinuidade, não é? Porque o único que pode cumprir a lei, pastor César, foi o Messias. E Paulo deixa isso claro, porque o fim da lei é Cristo. Agora, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele usa a expressão telos no grego, né? E telos não é no sentido de terminar a lei, mas de aperfeiçoar a lei. Então, eu, assim, nessa primeira introdução, eu não sei se esse é o caminho que o professor Teles vai seguir, que é um pensamento novo de Paulo, que Paulo vai impugnar ou não. Não, eu penso que Paulo vem de uma raiz judaica e ele vai explicar que essa nova aliança acontece com o Messias. O véu do rosto tem que ser tirado. Ele vai falar isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é? Porque a revelação do Messias chegou. Então, se o Messias chegou, nós não precisamos mais da lei, porque a lei foi cumprida nele. Ô Flávio, qual que é a tua leitura de Jeremias 31. Como que um judeu se comporta diante desse texto? Muito boa pergunta. Vamos lá. O capítulo 31 de Jeremias, ele não é compreendido dentro do ambiente judaico como uma ruptura. Na verdade, essa ideia de uma nova aliança, você vai encontrar diversas literaturas judaicas que não vai falar em termos de ruptura, mas sim de continuidade. Então, Brit Hadashah fala-se de conceito de continuidade. Trabalhando especificamente o texto, você vê que o texto vai dizer assim, eu imprimirei ou esculpirei essa lei, a Torá, traduzida como lei ali, no coração deles. Deles quem? A própria casa de Israel. Então você vê que por mais que o Israel ali havia rompido com essa aliança, transgredido essa aliança por diversas vezes, e a transgressão da aliança, ela, em diversos aspectos, envolveria morte, e você vai ver que Deus ele não consome o povo, ele não fulmina o povo, e existe uma razão do porquê de Deus não fazer isso, mas o texto promete uma renovação, ou seja, que essa aliança seria renovada. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. O texto está dizendo. Essa ideia de casa de Israel e casa de Judá, isso vai ser muito mais bem trabalhado dentro de obras judaicas. O fato da aliança ser estabelecida com a casa de Israel não isentaria as nações de fazerem parte dessa aliança. Por exemplo, a gente vai ver lá em Êxodo... Calma aí. Porque para que qualquer pagão se torne parte da aliança, ele tem que entrar pelo caminho da fé judaica. Ele tem que confessar a fé judaica. O judeu vai querer que esse pagão se torne... O judeu, assim, tradicionalmente, o ortodoxo, ele vai querer que esse pagão, ele se aproxime da fé judaica por meio do viés Ben Noah. Eu não digo circuncisão. Ele se torna um chamado Ben Noah. Isso é o que o judaísmo ensina. Na verdade, o judaísmo ortodoxo, ele tenta tirar
pessoas, tanto do cristianismo quanto do movimento judaico-messiânico, e transformá-los em um Ben Noah, que é um chamado filho de Noé. Né? Então, um Ben Noah é alguém que não é nenhum gentil, ou seja, não seria um gentil no sentido de pagão, de idólatra, e ele também não é um judeu. Ele não tem as responsabilidades que um judeu tem diante da lei. Então, ele se torna um Ben Noah. Né? A visão bíblica do chamado Novo Testamento, a gente percebe que as diretrizes que foram estabelecidas pelos apóstolos era de que lá em Atos capítulo 15, eles tinham que minimamente observar, não comer carne sufocada, abster-se de sangue, prostituição e idolatria. Eles já entravam dentro da comunidade e aprendiam a Torá conforme era ensinada dentro do ambiente sinagogal. E as outras coisas, obviamente, eles iriam aprendendo com o tempo e aprimorando também o seu nível de observância. Só que tanto dentro da lei judaica, né, que seria a halahá judaica, não existe isso não é uma imposição. Uma pessoa que se aproxima do judaísmo ortodoxo, ele não tem a obrigatoriedade de observar a lei judaica como um judeu é observado. Não repousa sobre ele o peso dessa lei. Mas é que ele está criando um coluna do meio, né? Porque, por exemplo, o Goim, ele pode se tornar parte da aliança de Abraão mesmo. Não estou falando de Ben Noah. Eu tô falando isso que o judaísmo ensina. Isso, aí agora, através da circuncisão mesmo. Tal, exatamente. Né? Sem fazer a circuncisão. O Ben Noah, ele não faz circuncisão. Não, mas eu estou falando O Novo Testamento, ele tem uma proposta melhor. Mesmo. Né? E sim, agora, o Novo Testamento, ele tem uma proposta muito mais flexibilizada. Você vai ver que boa parte das cartas escritas por Paulo foi justamente para combater esse tipo de ensino, onde eles obrigavam, né, o gentio que se aproximava desse ensino, desse contexto de Torá. E Torá aqui eu falo não no sentido de lei, mas me valendo do verbo yará, que tem a ideia de ensinar, educar, civilizar, para você ver membros dessa comunidade judaico-ortodoxa infiltrados dentro dessa comunidade messiânica no primeiro século, dizendo que eles, para serem salvos, eles precisavam fazer circuncisão, eles precisavam observar diversos elementos cerimoniais da lei que eram de obrigatoriedade do povo judeu. Boa parte das cartas do apóstolo Paulo são justamente para combater essa ideia de que você precisa praticar isso aqui para ser salvo. Não que Paulo esteja necessariamente escrevendo, ele como um rabino, contra a lei judaica, contra a halahá, contra toda a tradição. Pastor Marcelo. Mas, Teles, deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. Hoje o irmão é judeu messiânico, é isso? Eu sigo uma linha judaica messiânica de interpretação das escrituras. Beleza. Você guarda o sábado? Sim. Aquilo que está ao meu alcance fazer, não por uma questão teológica. Eu tentei falar isso da última vez e infelizmente fui interrompido. Quando eu falo desses assuntos, é claro que aqui é um ambiente de debate que pode ser que não se torne um debate, mas a gente veio preparado para conversar e preparado para debater. Mas quando eu falo desses assuntos no meu dia a dia, com pessoas, eu estou envolvido com o ambiente cristão, inclusive quero mandar um abraço ao meu pastor, o pastor Evanildo, da Assembleia de Deus, foi do campo de Madureira, ele. Certo. Quando eu falo dessas coisas no ambiente cristão, eu falo da seguinte forma, eu não tento levar para uma questão teológica, que gera debates e conflitos. Tem um texto lá em Isaías, capítulo 56, 3, se eu não me engano, que o texto vai dizer que Deus se agrada daqueles que escolhem o que agrada a Ele. Quando eu optei a trazer algumas práticas na minha vida, por exemplo, kashrut, lá em casa nós não comemos carne de porco, essas coisas. A minha esposa... Mas vocês comem kasher, então, em casa? Eu não digo caché conforme a lei rabínica ensina. Tem que ter o selo caché, né? A questão da kashrut, ela é mais intransigente, é mais rigorosa do que simplesmente eu não comer, tipo... Então, mas você não come McDonald's? Muito raro. Muito raro. Porque ela tem o queijo e a carne, né? Geralmente a gente segue, né? A gente procura fazer coisas mais em casa do que, né, seguir esse tipo de dieta. Então, como que nós fazemos? Como é que eu traço o meu diálogo em relação a esses assuntos? Eu procuro trazer justamente isso, escolher aquilo que eu entendo que agrada a Deus. Eu vejo que Deus ele não quer o bem, principalmente quando se trata de alimentação, só do judeu. Eu entendi assim, Deus não quer só o bem do judeu. Eu já fiz 4 cirurgias. Em todas as cirurgias que eu precisei passar, eu fui praticamente impedido de fazer uso de algumas alimentações que, inclusive, a Bíblia proíbe. Então, para mim, isso é muito natural, muito nítido. A minha esposa, ela não come porque ela tem alergia à carne suína. Se ela comer, ela fica toda empolada. Uau! Ela empola, literalmente.
Então, antes de nós adotarmos um princípio, um hábito por uma questão bíblica, teológica, nós já tínhamos justamente por uma questão de saúde. Eu tinha o exemplo dentro de casa. Depois a minha mente clareou em relação a isso. Eu congregava dentro de uma Assembleia de Deus e eu já tinha esses hábitos. Então, mas voltando